Portanto, como mostrar para o senhor essa questão dessas ficções que foram criadas pela legislação penal para a extensão da legislação federal em nosso território, alcançando situações lá fora, nós analisamos que alguns critérios são colocados, como o Brasil ter relações diplomáticas, o crime ser objeto de extradição, o brasileiro não já ter cumprido a pena por lá ou ele não ter sido perdoado, né, para evitar o bis in idem ou a dupla penalização, mas nós teremos exceções que não vão analisar esses aspectos todos que acabamos de pontuar por aqui, quando se tratar, por exemplo, do princípio da proteção integral, o princípio da proteção real, em que envolve a figura do presidente da República sendo vítima de crime tentado ou consumado contra a sua pessoa, ou quando os crimes são praticados contra instituições brasileiras, como as suas autarquias. Nesse caso, o Brasil vai invocar o direito de penalizar os criminosos sem analisar esses outros aspectos. Da mesma forma, quando o crime for praticado de um nacional contra outro nacional, surgindo a figura que nós conhecemos por genocídio. E aí eu cito, à guisa de ilustração, aquela situação que nós vimos da Mini Júnior, de certa época, levou inúmeros brasileiros para construir uma rodovia, uma ferrovia na África. E ali os brasileiros acordavam de ressaca e um brasileiro cometeu um crime contra outro lá na África. E o Brasil invocou o direito de aplicar a sua legislação penal fora do seu território, ou seja, do seu espaço territorial, para punir o brasileiro que tinha cometido crime contra outro lá dentro da África. Então, veja bem, e para a gente analisar ainda essas duas últimas ficções, é o princípio da cosmopolita ou extraterritorialidade. Vai existir circunstâncias em que crimes muito graves nessa aldeia global tocam o território brasileiro, como tráfico de drogas, tráfico de pessoas, de bebês, e esses traficantes, na realidade, não tinham intenção de praticá-los no Brasil, mas apenas tocaram o território brasileiro, passando por aqui, ou de avião, ou de embarcação, de qualquer forma. Acontecendo esse fenômeno, por se tratar de um crime de tamanha monta grave, o Brasil poderá invocar o seu direito de puni-los. E o último deles é o princípio do pavilhão e da bandeira. Nós lemos aqui o parágrafo 1º do artigo 5º do Código Penal, dizendo que são extensões do território brasileiro as suas embarcações, aeronaves, que estejam em território neutro ou fixado aí, que nós precisamos analisar nessas questões todas, e além deles nós precisamos também entender que são extensões do nosso território as embaixadas que o Brasil tem lá fora e a sede dos seus consulados. Então, os ilícitos ali praticados, o Brasil poderá invocar o direito de aplicar a sua penalização, mas não só os ilícitos. Aí eu volto para a nossa seara civil. Quantos casos nós temos de nascimento em aeronaves, em embarcações? Nós sabemos, inclusive, de um ex-presidente que nasceu numa embarcação brasileira e ele pode manter a sua nacionalidade. O ex-presidente mineiro, todo mundo falava do topete, né? Ele nasceu dentro de uma embarcação e ele, por ter nascido dentro dessa embarcação, né, ele pôde manter a sua nacionalidade, né? Itamar Cautiero Franco. Ele nasceu e estava fora do espaço físico brasileiro, mas numa extensão dele, dentro de uma embarcação. E pôde, portanto, ser reconhecida a sua nacionalidade como brasileiro. Caso mais recente que vocês gostam, até a título de ilustração e didática, nós vimos um ator brasileiro que cometeu ilícito numa embarcação. Numa aeronave. Né, o André Gonçalves. E aí, os Estados Unidos deveriam puni-lo porque aquela embarcação, porque aquela aeronave era americana e estava no espaço aéreo americano. Mas, pelas boas relações diplomáticas que o Brasil tem com os Estados Unidos, o embaixador americano falou: olha, pega o ator de vocês aí quando ele descer no aeroporto e aplica a legislação de vocês. Então vocês observam que no mundo globalizado como nós temos hoje, nessa aldeia de tantas relações,
vai depender muito mesmo de relações diplomáticas e de observância às normas, estatutos e convenções internacionais que o Brasil é signatário, até para não gerar cismas em suas relações diplomáticas, que envolve também relações econômicas. Todo mundo quer vender, quer comprar e quer ter boas relações diplomáticas. Quando eu trabalho esse aspecto, eu trago para vocês no diálogo com o direito internacional algumas figuras muito interessantes que acontecem aí. Nós dialogamos até agora com o direito penal, com o direito constitucional, com o direito processual, e agora é hora de dialogar nesse caráter multidisciplinar com o direito internacional que envolve o estatuto do estrangeiro, trazendo situações que poderá ocorrer com esse migrante ou imigrante que está aqui, que para a nova legislação a expressão estrangeira é estigmatizante, mas poderá acontecer com ele a figura de extradição, expulsão, deportação, repatriação, extradição, nós vamos ver degredo ou banimento. Essas figuras todas que atualmente está acontecendo o tempo inteiro. Porque o país, o Estado brasileiro, assim como os demais estados, estão cheios de estrangeiros. E lá, eles chegando, eles às vezes não cumprem as normas, as regras do seu país e querem sempre invocar as regras do seu país de origem. Mas, quando é possível, isso é aplicado. Mas não, sendo possível, vão ser aplicados ou a extradição, ou a expulsão, ou a deportação, ou a repatriação, ou a expatriação, degredo ou banimento. Vamos analisar esses institutos, essas figurinhas que são muito importantes para agregar na nossa disciplina de Direito Civil e que estamos aqui fazendo um diálogo multidisciplinar e que só irá ajudar os acadêmicos em nível futuro. Então, a figura chamada repatriação, degredo ou banimento não existe mais. Era uma figura chamada de tirar o brasileiro do próprio território nacional para mandar ele para fora. Isso existiu por exceção, e era também num período de exceção, nós tivemos a ditadura militar, onde muitos brasileiros foram embora desse país. Intelectuais, compositores, como Léo Brizola, Fernando Henrique Cardoso, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos eles foram o que nós chamamos de expatriados, e aí receberam asilo em Londres, outros aqui na América Latina. Então essa figura hoje não existe mais na nossa Constituição Federal, de expatriar, mandar o próprio nacional para fora do seu território, ou degredá-lo, bani-lo. Não temos mais essa figura. Depois vamos analisar essa figura chamada repatriação. Isso está acontecendo muito. O estrangeiro ou imigrante vem para o território brasileiro em situação irregular, ele não tem passaporte, e nesse passaporte e antes dele pisar no território brasileiro, a Polícia Federal ou a Interpol já avisou para cá e ele é chamado a voltar para o seu país de origem, com custos e gastos de despesa por aquele navio ou aquela aeronave que o trouxe. O nome disso é repatriação. Mandar de volta para a sua pátria de origem, com custos e ônus para a empresa que o trouxe, seja um navio, seja a embarcação. Ao lado disso, nós temos o Instituto da Deportação. Deportar. O imigrante veio de lá para cá, ele também não tem a sua situação regular, ou seja, ele não tem passaporte visado. Ele está aqui tentando se agasalhar no Brasil, arrumar uma situação de trabalho, ele está solto por aí, até o dia que a polícia encostar nele, bater nas costas, cadê o documento? Não tem, a hora dele ir embora de volta para o seu país. Nesse caso, ele vai ficar na carceragem da Polícia Federal por até 30 dias para saber se tem algum familiar, parente, que possa pagar a sua viagem de volta. Se não tiver, o Brasil é que fará isso, com ônus para a própria pátria brasileira. Ao lado da deportação, nós teremos a expulsão. A expulsão se dá para o imigrante que veio para cá, para o território brasileiro, mas ele veio em situação regular, ele tinha passaporte, visado, seja na condição de turista, para trabalho, para alguma circunstância. E ele estando em território brasileiro, ele cometeu um crime por aqui. Ele cometeu esse crime e aí ele tem que cumprir, pagar a sua pena em território brasileiro. E só após ele deve ser expulso, mandado de volta para o seu país de origem. Mas eis que nessa circunstância da expulsão possa acontecer que esse imigrante tenha se casado com uma brasileira e tenha tido filhos por aqui. Nesse caso, o Estatuto do Estrangeiro abre uma exceção dizendo que
para ele criar e educar o filho dele, ele pode ficar aqui, permanecer no território brasileiro. Esse fato faz lembrar muito o caso de Ronald Biggs, o grande ladrão do século passado que roubou o trem pagador de libras esterlinas na Inglaterra. Ele veio para o Brasil pela América Latina até chegar em território brasileiro, e aqui chegando ele achou uma mulata na zona do Meretrício e fez um filho com ela chamado Mike, do Balão Mágico, que vocês ouviram muito essas canções nos anos 80. E esse menino terminou segurando ele aqui, mas de forma ilegal, porque a situação do Ronald Biggs era de um crime praticado lá na Inglaterra e, portanto, ele deveria ser extraditado e não expulso. Ele permaneceu no país, isso gerou uma crise de instância diplomática com o Brasil, com a Inglaterra, e a Inglaterra é muito importante para nós porque ela que solucionou a dívida do Brasil com Portugal para alcançar a sua independência. E nós ficamos aqui gerando uma crise de instância diplomática com a Inglaterra, não mandando Ronald Biggs embora, até que na sua terceira idade, ele já muito enfermo, ele se entregou para a Inglaterra para receber os cuidados médicos que ele não tinha. E, portanto, a extradição é essa figura que nós vamos encontrar nesse universo aí de leitura que estamos fazendo da extensão da lei no espaço, da lei federal no espaço, para analisar essas figuras todas que surgem nesse contexto. A extradição vai se dar quando tem aqui no território brasileiro o imigrante que veio com passaporte avistado, situação regular, mas ele antes tinha cometido crimes lá no seu país de origem ou até em outras localidades. E um belo dia o país recebe um pedido diplomático de extradição dele, para ele ir embora. Vocês viram a situação que nós enfrentamos com Batiste, né? Por muito tempo ele ficou aqui zombando da justiça brasileira, do STF, mas depois ele terminou sendo extraditado, como já deveria ter sido feito há muito tempo. Os crimes que ele cometeu na Itália, ele tem que responder por eles por lá. O caso dele, portanto, era de extradição. Ele tinha que ser mandado de volta para o seu país para cumprir lá. Agora, observem bem que essa figura da extradição, mesmo o brasileiro que não seja nato, ele terá uma reserva para ser extraditado do nosso território. Então, o brasileiro naturalizado, aquele que buscou a sua naturalização, mesmo ele só será extraditado por crime hediondo cometido antes da sua naturalização. Por crime meramente político, mesmo o brasileiro naturalizado não será extraditado. E agora, o brasileiro nato nunca será extraditado, nem por crime político, nem por crime anterior, né? Porque o brasileiro já é nato, já nasceu por aqui, recebeu a sua nacionalidade. Então, fechando esse contexto dessas figuras que envolvem a extradição, a expulsão, a deportação, a repatriação e a expatriação da Igreja do Bolívar, nós trouxemos esse diálogo que fazemos com o direito internacional junto com a Constituição Federal para agregar mais informações nesse universo da vigência da lei federal no espaço, porque estaremos enfrentando a situação com imigrantes que virão para cá e invocarão a aplicação das suas leis. Vai depender de quê? Se o Brasil tem relação diplomática com os países de origem dessas pessoas, com os países de origem dessas pessoas, para que ele também, em situação semelhante, possa invocar também a aplicação da sua legislação federal além do espaço físico do seu território.